Olá a todos, bem-vindos ao meu canal. Regresso então para mais um vídeo da disciplina de Física do 10º ano. Neste vídeo vou resolver um exercício que incide no tema da aceleração associada a gráficos de velocidade-tempo. O exercício 12 diz-nos o seguinte: o gráfico seguinte descreve a componente escalar da velocidade em função do tempo para dois corpos A e B, redutíveis a partículas que se movem retilineamente. Aqui na questão A temos o seguinte: seleciona a opção correta entre a opção A, B, C ou D. A opção A diz-nos o seguinte: o corpo A percorreu maior distância do que o corpo B até o instante em que o corpo A inverteu pela primeira vez o sentido do movimento. Bem, nós estamos a falar do corpo A, que há de ser esta linha aqui curvilínea. Num gráfico de velocidade-tempo, quando é que nós percebemos que o corpo inverteu o sentido do movimento? É muito simples, será o instante em que a velocidade passa de positiva para negativa, ou então o contrário, há de passar de negativa para positiva. O instante onde a velocidade muda de sinal há de ser o instante onde o corpo inverte o sentido do movimento. Olhando aqui para o corpo A, a velocidade aqui é positiva, 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 positiva. Aqui, neste ponto, a partir deste instante, passa a ser negativa. Chamamos aquele instante T1, há de ser o instante em que o corpo A inverte o movimento, porque a velocidade passa de positiva a negativa, a componente escalar, obviamente. Quer dizer, se fosse de negativa para positiva, por exemplo, neste instante também há uma inversão do sentido do movimento, porque a velocidade troca de sinal, passa de negativa para positiva. No entanto, aqui na opção A, estamos a falar deste primeiro instante. Bem, se pensarmos no corpo A, se pensarmos naquela ideia, quando temos um gráfico de velocidade-tempo, a distância percorrida é exatamente igual à área do gráfico, quer dizer, a área em que a linha da velocidade faz com os eixos, o eixo do tempo e o eixo da velocidade. Ou seja, a distância percorrida pelo corpo A de 0 do início até este instante T1 há de ser dada por esta área, que vou então chamar como área do corpo A. Há de ser a distância percorrida pelo corpo A desde 0 até T1. Quanto à distância percorrida pelo corpo B, no mesmo intervalo de tempo, né, há de ser esta aqui. Então teria aqui a área que me daria, a área percorrida, obviamente não faz sentido, quer dizer, a área do gráfico que traduz numericamente a distância percorrida pelo corpo. Comparando estas duas áreas, é fácil perceber que a área de A é maior do que a área de B, logo a distância percorrida pelo corpo A, neste intervalo de tempo, de 0 a T1, há de ser maior do que a distância percorrida pelo corpo B, ou seja, esta opção A está correta, ok? No entanto, vamos analisar as outras. Na opção B temos o movimento do corpo A foi uniformemente variado durante 9 segundos. Eu vou apagar isto que desenhei aqui, para poder também, obviamente, fazer outros desenhos. Bem, o movimento variado há de ser um movimento onde o corpo está num movimento acelerado ou retardado, mas o que acontecia no corpo A, quer dizer, daqui até aqui o movimento é retardado, porque a velocidade decresce em valor absoluto, depois daqui até aqui o movimento já era acelerado porque a velocidade aumenta em valor absoluto, e depois aqui retardado outra vez e ali acelerado. Penso que já abordei o gráfico de velocidade-tempo no vídeo anterior. Variado passa de retardado para acelerado, mas a questão é que é esta: será que é uniformemente variado? Para ser uniformemente variado, nós teríamos que ter uma aceleração constante. E como é que nós podemos olhar para o gráfico e perceber se a aceleração é constante? Muito simples mesmo. Nós sabemos que a aceleração num determinado instante, num gráfico de velocidade-tempo, é exatamente igual ao declive da reta tangente à função nesse instante. Se compararmos o declive desta reta com, por exemplo, neste instante T2, né? O declive aqui da reta tangente já seria assim, e aqui, por exemplo, neste instante T3, o declive da reta tangente já seria assim, e como o declive da reta tangente à função velocidade-tempo neste gráfico é exatamente igual à aceleração nesse instante, então nós percebemos claramente que ao longo de 9 segundos a aceleração não é constante.
vai variando. Se a aceleração varia, o movimento é variado, mas não uniformemente variado. Então esta opção B está incorreta. Esta ideia destas retas tangentes, tomamos uma ideia parecida quando falamos do gráfico de posição-tempo, onde aí a reta tangente à função xt, ou seja, posição em função de tempo, os declives das retas tangentes, neste caso, já seriam iguais à velocidade. A ideia é a mesma, mas se estivermos num gráfico de velocidade-tempo, os declives das retas tangentes em cada instante dão-vos o valor da aceleração nesse instante. Ok? Opção C, a velocidade inicial do corpo B teve a mesma direção e sentido da sua aceleração. Bem, pensamos aqui numa ideia. Eu vou voltar a apagar isto. Vou voltar assim a apagar esta ideia. E nós estamos aqui a tentar relacionar a velocidade com a aceleração. E pensemos no seguinte, imaginem que nós estamos aqui assim num carro, né? Estamos assim num carro, aqui assim uma pessoa, e eu digo, ok, o sentido positivo é para lá. Se eu estiver perante, o carro está-se a deslocar neste sentido positivo, se eu estiver perante um movimento retilíneo uniformemente acelerado, isto implica, sempre que o movimento é acelerado, isto implica que a velocidade e a aceleração tenham o mesmo sentido. Se a velocidade e a aceleração tiverem o mesmo sentido, o movimento é acelerado. Se o corpo estivesse, neste caso seriam ambas positivas, né? Se o corpo estivesse a deslocar no sentido negativo para ser acelerado, a velocidade teria que ser negativa e a aceleração, como para ser acelerado, tem que ter o mesmo sentido, a velocidade e a aceleração teriam ambas o sentido negativo. Ou seja, o movimento há de ser sempre acelerado se velocidade e aceleração tiverem, os vetores velocidade e aceleração, tiverem o mesmo sentido, seja ele positivo ou negativo. Nestes casos, o movimento será sempre acelerado. No movimento retardado, eu vou colocar assim aqui o carrinho, né? O tipo estava-se a deslocar, por exemplo, no sentido positivo. Se o movimento é movimento retilíneo uniformemente retardado, aqui já é diferente. Se a velocidade tem sempre o sentido do movimento, e para o movimento ser retardado, a aceleração tem que ter sentido contrário à velocidade. E desta forma, se a aceleração tiver sentido contrário da velocidade, o movimento há de ser retardado, independentemente de quem seja positiva ou negativa. Ou seja, se o carro estivesse agora a andar no sentido negativo, eu teria então, vamos só apagar, para isto fazer algum sentido. Se o carro estivesse a deslocar no sentido negativo, a velocidade tem sempre o sentido do movimento, a velocidade acompanha sempre o sentido do movimento. Já se o movimento seria retardado, a aceleração teria sentido contrário ao movimento. Ou seja, resumindo aqui esta ideia, para que o movimento seja acelerado, velocidade e aceleração têm o mesmo sentido, ou as duas positivas ou as duas negativas. Para o movimento ser retardado, a aceleração e velocidade, os vetores, obviamente, têm sentidos contrários. A aceleração positiva, a velocidade negativa ou vice-versa. Na opção C, dizem-nos o seguinte, a velocidade inicial do corpo B, é este aqui, teve a mesma direção e sentido da sua aceleração. Bem, nós estamos aqui no início, e se repararem no corpo B, imaginem até este instante T1, como é que caracterizavam aqui o movimento? Seria um movimento retilíneo, uniformemente, porque a velocidade varia, mas em linha reta, o que quer dizer que os declives das retas tangentes é sempre o mesmo, né? Se estiver numa reta, a reta tangente a uma reta é sempre a mesma, né? Então aí a aceleração seria constante, o movimento seria uniformemente, mas retardado. Retardado porquê? Porque a velocidade em valor absoluto está a diminuir, o módulo da velocidade diminui. Então, se o movimento é retardado, quer dizer que a velocidade e a aceleração têm de ter a mesma direção, ok, e não seria necessário, mas eles aqui dizem-nos que o movimento retilíneo, então a direção da velocidade e a aceleração é sempre a mesma no movimento retilíneo. Mas se é retardado, quer dizer que o sentido da velocidade e da aceleração têm de ser contrários. Então a velocidade inicial do corpo B teve a mesma direção e sentido da sua aceleração. É falso, né? Se o movimento é retardado, a aceleração e a velocidade têm sentidos contrários. No instante t igual a 0,9, a componente escalar da aceleração de A, do corpo A, aqui neste instante, 0,9, é menor do que B,
Bem, isto é, ok, pedem-nos a aceleração num instante, pensamos no declive da reta tangente. Nem aqui o gráfico do corpo A, naquele ponto, passaria assim uma reta tangente aqui ao gráfico de A, seria aqui esta reta, e se pensar aqui no declive dessa reta tangente ao corpo A, e depois fazia também uma reta tangente aqui ao gráfico do corpo B, naquele mesmo ponto, que é assim, e comparava, né? Qual das duas retas é que tem maior declive, a roxa ou a azul? A roxa, né? Reparem que o declive de A é maior do que o declive de B. Logo, a aceleração do corpo A terá que ser maior, forçosamente, que a aceleração do corpo B. Por isso é que esta afirmação é falsa também. Ok? A linha B, o corpo B poderá ser um grave? Bem, importa saber, obviamente, o que é um grave. Um grave é um corpo que cai, né, segundo exclusivamente a ação da força gravítica. Então, reparem, vocês têm um corpo, e então o corpo vocês podem, por exemplo, atirar uma moeda ao ar, ou um objeto qualquer, né? Então, se atirem ao ar, a velocidade é assim, o corpo vai até lá acima e depois cai, né? O que o faz cair, quem é que causa a queda do corpo? É a força gravítica. Por isso é que ele cai. Vocês atiram um objeto, né? Ele cai. Vai cair porquê? Pela ação da força gravítica. Então, se tiverem um objeto que se movimenta, que cai exclusivamente... Ninguém está a atirar o corpo. Eu não estou a pegar no corpo e a atirá-lo para o chão, né? Estou a deixá-lo cair. Ou a atirá-lo para o ar, ele sobe... Eu aí atirei, mas a partir do momento que ele chega ao pico, depois cai segundo a força gravítica. Isso é que é um grave. Então reparem, se eu pensar aqui no objeto, né, qual é a força que atua aqui no objeto? Desconsiderando a resistência do ar, obviamente, é a força gravítica, né? E reparem que a força resultante a atuar no objeto é uma resultante gravítica. Logo, e aplicando a segunda lei de Newton, sabemos que a força resultante é o produto entre a massa e a aceleração. Se a força gravítica é a força resultante, então esta força resultante há de ser igual à massa do corpo vezes a aceleração gravítica. E se o corpo cai segundo esta força gravítica, é uma força constante. A força gravítica é constante. O que quer dizer que a aceleração gravítica também é constante. E se a aceleração gravítica é constante, o corpo tem um movimento uniformemente variado. O que quer dizer que o gráfico da componente escalar da velocidade desse corpo tem de ser uma linha reta. Não pode ser curva. Tem que ser reta porque a aceleração é constante. E se a aceleração é constante, nós estamos perante um movimento uniformemente variado. Bem, depende. Se a gente o deixa cair, é um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Se pensar só na queda. Agora, se pensar que atira um corpo ao ar, né, ele ao subir tem um movimento retilíneo uniformemente retardado e depois na queda, né, tem um movimento retilíneo uniformemente acelerado. Mas é uniforme porque a aceleração é constante. Logo, o corpo B sim pode ser um grave. Pode ser um grave porquê? Porque percebemos, pelo gráfico do corpo B, que a aceleração do corpo B é constante. Logo, podia ser claramente a aceleração gravítica. Era isso que teriam que responder nesta questão. Estas são as ideias-chave que eu queria apresentar neste programa. Fico-me então por aqui. É sempre um prazer ajudar. Grande abraço a todos. Tchauzinho.